Esta é a primeira aula do curso Gestão em Foco, do PSEG. Neste curso, e particularmente nesta primeira aula, você vai estudar a gestão não como um conjunto abstrato de princípios e de conceitos. Você vai estudar gestão como um conjunto de técnicas e ferramentas para uso na sua vida pessoal e profissional. Quando completar esta primeira aula, você deverá estar preparado para explicar e utilizar os seguintes conceitos, ferramentas e informações. O seu papel e as suas responsabilidades como gestor, o significado de diferentes palavras como gestão, administração, coordenação, gerência, gerenciamento, os papéis dos gerentes e as habilidades gerenciais. Vamos começar pelas palavras, então. Gestão, gerência, administração, gerenciamento, direção e outras palavras similares indicam as atividades ou o trabalho das pessoas que cuidam de objetivos e de recursos aplicados na realização de objetivos. As pessoas que têm esse trabalho, ou que fazem esse trabalho, ou que têm essas atividades, são chamados gestores, administradores, gerentes ou dirigentes. E há outras palavras parecidas com essas, como, por exemplo, governador, coordenador, supervisor, presidente, chefe. Elas têm todas o mesmo significado, porém são usadas de maneira diferente em diferentes situações, dependendo do contexto e do tipo de organização da qual estejamos falando. Então, por exemplo, não se fala no presidente de uma igreja, fala-se no Papa. Não se fala no presidente de uma universidade, fala-se no reitor. Mas, mesmo assim, em outros países, o líder máximo de uma universidade é chamado de presidente. Então, o uso das palavras e o seu significado variam muito dependendo do contexto, mas todas carregam a mesma ideia, a direção de conjuntos de recursos para realizar objetivos. Vamos começar por você. Você é o seu próprio gestor na sua vida pessoal. Você cuida dos seus recursos, seu tempo, seu orçamento pessoal, as suas coisas, o seu patrimônio, seu trabalho, seus compromissos escolares, aquilo que você tem que fazer na sua vida pessoal envolvendo seu papel, por exemplo, como estudante, como membro de uma família, você e seus planos de carreira, tudo isso faz de você um administrador, um gestor. Você cuidando dos seus objetivos e dos seus recursos. E você faz isso também num plano profissional, quando você está em uma organização. Todos nós fazemos isso. Todos nós temos algum tipo de envolvimento com a gestão de recursos para realizar objetivos. Sejam os recursos escassos ou sejam os recursos abundantes. Todos nós temos que cuidar desses recursos para realizar os objetivos a que nós nos propomos. Então, nesse sentido, somos todos gestores. Num nível seguinte, a gestão se aplica aos grupos dos quais você faz parte, especialmente o seu grupo familiar e, em seguida, aos seus grupos de amigos, o seu clube, a sua sala de aula, os seus colegas, as pessoas que com você compartilham algum interesse, o time de futebol no qual você joga, por exemplo. Existe alguma implicação da gestão em todos esses casos. A família, por exemplo, também tem que cuidar de recursos, tem que pensar em projetos, tem que pensar em ampliação, principalmente cuidar da casa, e isso transforma a família numa instância de gestão coletiva, da qual você faz parte também. Já temos dois níveis, então, o seu plano pessoal e o seu plano grupal, especialmente o plano familiar. No nível seguinte, você passa para a gestão comunitária. Vamos pensar, então, na cidade na qual você mora.
Essa cidade tem que ser cuidada, as ruas têm que ser pavimentadas, a segurança tem que ser fornecida aos cidadãos, saúde para todos. Então, esse é o nível seguinte, já é o nível do qual o indivíduo sozinho não consegue cuidar. Os pequenos grupos não conseguem cuidar. Nós precisamos de uma estrutura mais sofisticada, precisamos de uma prefeitura. Para um Estado, nós precisamos de um governador. Para um país, precisamos de um presidente ou um primeiro-ministro, em alguns casos. Então, temos aqui 3 níveis: o plano pessoal, o plano familiar ou grupal e o plano comunitário. Finalmente, nós chegamos ao nível da sociedade global. A sociedade global tem problemas imensos que requerem gestão de altíssima qualidade. E conforme nós vamos do plano individual para o plano da sociedade global, a necessidade de ferramentas sofisticadas se amplia. A sociedade global tem que lidar com problemas de imigração, guerra, conflitos, comércio, descarte de lixo, por exemplo, aquecimento global. Todos esses problemas escapam à capacidade dos países individualmente. Então, são necessárias instituições multinacionais para cuidar desses países. A gestão continua a mesma, as decisões básicas são as mesmas, mas as ferramentas se sofisticam conforme a escala se amplia. Vamos pensar agora nos profissionais, pessoas como, por exemplo, médicos, engenheiros, sacerdotes, vamos pensar em juízes de direito. Todas essas pessoas, em algum momento, têm que se envolver com gestão, especialmente naquele momento em que elas assumem algum cargo de direção nas organizações em que trabalham. Isso acontece em todas as organizações e, portanto, é grande a probabilidade de um profissional em qualquer carreira se envolver em atividades de gestão. Vamos pensar num caso inusitado para muitos. O sacerdote, por exemplo, seja um padre católico, um rabino, um pastor, ele não é apenas em qualquer caso, um pastor de almas. Ele não tem apenas uma função religiosa, ele tem que cuidar da instalação física do templo, por exemplo, seja ele de que denominação for. O cuidar do templo requer recursos financeiros. Então, em toda a igreja, em toda a religião, qualquer instância, ou sacerdote, seja ele de que religião for, vai necessariamente ter que se envolver em atividades de gestão. Uma grande corporação antiga, como a Igreja Católica, por exemplo, tem a gestão como uma ferramenta altamente sofisticada para lidar com aquela imensidão de empreendimentos que ela gerencia, o que acontece também com outras denominações. Hospitais, escolas, em alguns casos até mesmo fábricas. As igrejas têm esses empreendimentos e que requerem um nível de proficiência administrativa similar e, às vezes, superior ao da iniciativa privada. E nós podemos estender esse raciocínio a qualquer outra profissão. Seja qual for a profissão a qual você se dedique, se você tiver que assumir uma responsabilidade diretiva dentro da organização em que essa profissão é exercida, prepare-se. Você vai ser um gestor, um administrador de empresas, lucrativas ou não. Como podemos, então, definir gestão? Existem 2 explicações importantes, elas não se excluem, e nós vamos conviver com elas ao longo do curso. A primeira diz que a gestão é um conjunto, uma sequência, um processo feito de decisões que se dividem em algumas categorias. Decisões de planejamento, de organização, de comando, de coordenação, execução e controle. Com essas 4, 5, em alguns casos 6 funções básicas, nós conseguimos expandir
esse universo das decisões para outros níveis. Nós podemos falar em organização de diferentes tipos, nós podemos falar em estruturas sofisticadas das grandes corporações, nós podemos falar em planejamento estratégico, nós podemos falar em gestão de projetos, enfim. Essa primeira explicação tem uma possibilidade incrível de expansão. Então, em resumo, na primeira explicação, a gestão ou a administração é um processo de tomar decisões. Na segunda explicação, importante, a gestão é um conjunto de papéis, um conjunto de 10 papéis. Essa segunda explicação foi proposta por um pesquisador canadense, o professor Mintzberg, e se tornou extremamente popular, porque ela faz muito sentido para as pessoas que ocupam cargos gerenciais. Esses 10 papéis se dividem em 3 categorias: os papéis interpessoais, os papéis de informação e os papéis de decisão. E nós podemos resumir tudo a uma ideia simples. E essa ideia simples diz que gestão, ou gerir, ou administrar, é um processo que envolve pessoas, envolve informação e envolve decisão. Então, nesses elementos mínimos está todo o espírito da gestão. Vamos rapidamente ver quais são alguns desses papéis. Os papéis interpessoais, como o nome diz, envolvem relações do gestor com outras pessoas. São 3 papéis: o papel de símbolo, o papel de líder e o papel de ligação. Símbolo é representar a organização, é ser a imagem da organização. Quando nós vemos um executivo falando, nós estamos vendo a organização que ele representa, independentemente do que ele esteja dizendo. O líder é um papel que todos conhecem, consiste em influenciar, consiste em mobilizar pessoas, mas o papel de liderança sempre envolve um componente de persuasão. Então, ele está presente em relações pessoais, não apenas entre o gestor e sua equipe, mas o gestor e qualquer outra parte interessada que ele precise convencer, por exemplo, fornecedores, clientes, financiadores. Sempre que houver um elemento de persuasão, o papel de liderança está presente. E a ligação é a ligação da equipe do gestor com outras equipes. O papel de ligação envolve coordenação. É o papel de conectar a equipe do gestor com outras equipes, ao lado, abaixo ou acima. Os papéis de informação são 3. Papel de monitor, que consiste em, como o nome diz, monitorar, trazer informação, buscar informação. Esse estudo do Mintzberg foi feito numa época em que não havia internet. E o mundo informacional do executivo, dos gestores, já era complicado. Imaginem hoje em dia com essa profusão de informações que nós podemos acessar e que, de todo modo, nos buscam. Hoje é a informação que nos busca. Mas o papel de monitor, então, hoje se aprimorou. É um papel não só de buscar informação, mas de selecionar o que é importante nessa avalanche de dados que nós recebemos a todo momento. O papel de disseminador está ligado à divulgação, a levar a informação para as pessoas que precisam usá-la para tomar decisão. E o papel de porta-voz envolve falar em nome da organização, diferente do papel de monitor, que consiste em representar. O papel de porta-voz é um papel que envolve levar informação de dentro para fora da organização. Por exemplo, dar explicações para investidores, falar com sindicatos, conversar com fornecedores, por exemplo. Esse é o papel, então, de porta-voz. Os papéis de decisão são 4. O papel de empreendedor, o papel de controlador de distúrbios, o administrador de recursos e o negociador.
Vamos começar pelo controlador de distúrbios, que é o papel que consiste em lidar com emergências, cuidar do dia a dia, daquela montanha de problemas que o gestor precisa enfrentar todos os dias. Estudos feitos pelo MITSPER, estudos feitos aqui no Brasil, inclusive, mostram que esse papel é predominante se o gestor não desempenhar bem o papel de administrador de recursos, que consiste em planejar o seu próprio trabalho, o seu próprio tempo e o trabalho da sua equipe. Então, a pessoa que administra recursos, quer dizer, que organiza o seu tempo e organiza o tempo da sua equipe, tem mais tempo para fazer o papel de empreendedor, que está ligado à inovação, à renovação, ao crescimento da organização. E, finalmente, completando o quadro, nós temos o papel de negociador. É um papel que o gerente, com frequência, precisa desempenhar quando a organização vive num contexto, especialmente um contexto de disputa ou conflito. O conflito nem sempre é negativo, mas existe conflito, por exemplo, quando há certos tipos de relação. Por exemplo, conflitos comerciais, conflitos trabalhistas, conflitos judiciais. Então, essas situações envolvem do gestor um papel de negociador. Então, em resumo, neste primeiro momento, nós procuramos definir a essência do papel do gestor, definindo esse papel de duas maneiras, como um processo de tomar decisões e como desempenho de papéis. Vamos lembrar que essas duas explicações estão interligadas, elas não se excluem, mas se complementam. Vamos prosseguir para o estudo das habilidades gerenciais na próxima fase desta mesma aula.